Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Leandro Maciel e hoje nós vamos fazer a correção da prova do CFS, as questões jurídicas. Adianto que por não ser a minha especialidade, embora eu consiga, eu não vou corrigir a lei 14.310 e a 5.301. São apenas as questões de direito penal, processo penal. O processo penal nem foi cobrado nessa prova, né? Direito militar, penal e processual penal militar e legislação extravagante, tá certo? Então vamos para a correção. A primeira questão jurídica para sua prova é a questão 11, né, que trata sobre o Decreto-Lei 667 de 69, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Essa legislação ela vem sendo cobrada na prova do CFS, não é cobrada na prova do CFSD, também não na prova do CHO e muito menos para o CFO, correto? Quero adiantar para vocês que as minhas correções costumam ser um pouco mais extensas, porque muito mais do que corrigir as questões e ajudar você que vai fazer o concurso para sargento da Polícia Militar, eu quero contribuir também com aqueles que estão estudando para oficial da Polícia Militar, para o curso de habilitação, também para o CFS com conhecimento e para o CFSD, de forma que a gente consiga ministrar uma aula sobre os assuntos que estão sendo debatidos. Caso o seu interesse seja única e exclusivamente a impetração de recursos administrativos, que o prazo encerra hoje ou amanhã, não tenho certeza, eu recomendo que você vá direto para a análise da questão 38, que no meu ponto de vista é a única questão que cabe recurso, ok? Então vamos lá, o que o examinador queria aqui nessa questão? Ele solicitou de você que você, no contexto aqui da questão 11, assinalasse, né, a sequência correta. Então vamos lá. Ao pessoal da Polícia Militar em serviço ativo é autorizado fazer parte de firmas comerciais, de empresas industriais de qualquer natureza, ou nelas exercer função remunerada, desde que o seu faturamento não ultrapasse R$ 1 milhão por mês. Pessoal, olha só, tá errado, tá? A disciplina que rege os policiais militares e os membros do bombeiro militar é uma disciplina que ela prevê, né, uma exclusividade na atuação, né? Então, o policial militar exerce com exclusividade as funções de polícia militar. Ele pode até acumular cargos públicos? Pode, né, de acordo com o artigo 37, inciso 16, alíneas A, B e C. Né? E previsto no artigo, combinado com o previsto no artigo 42, parágrafo 3º, tá? Algo que foi incluído, se eu não me engano, pela emenda constitucional 104 de 2009. Eu não tenho certeza sobre qual é a emenda, não. Mas, pois bem, é isso. Em relação à acumulação de cargos, é até permitido, tá? Mas exercer cargo em empresa privada, o policial militar, em hipótese alguma, poderá, né? Ele está submetido a um regime de dedicação exclusiva. O que ele vai poder, e isso não está previsto no decreto, é ser acionista ou cotista. Se eu não me engano, isso aqui está no Estatuto da Polícia Militar, né? O que é isso? Há uma empresa, é uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, ela tem basicamente várias formas de obter recursos financeiros para que ela empreenda, né? Uma delas é o mercado de ações na Bolsa de Valores. Então, ela abre o capital e vende ações na Bolsa,
ou essa pessoa jurídica fraciona em cotas, né, os direitos patrimoniais dela, e pessoas físicas, pessoas jurídicas podem adquirir essas cotas. Só que esse direito a cotas ou ação não pode permitir ao indivíduo a administração dessas pessoas jurídicas, tá? Então, ele pode ser acionista ou cotista, mas não pode exercer a administração no dia a dia, beleza? Então, qualquer alternativa que conste o item 1 como correto estará errado. É autorizada a integrantes da Polícia Militar o comparecimento fardado em manifestações de caráter político, desde que seja previamente candidato. Pessoal, está errado. Isso aqui tem previsão no Estatuto da PM, no Código de Ética, né? O militar, olha aqui, ó. O militar deve se... Como é que fala? O militar deve se abster do uso das designações hierárquicas para obter vantagens, né? Além disso, a instituição ela não pode estar vinculada a nenhum partido político, né? A instituição ela zela pelo interesse público. Então só existe uma possibilidade do militar comparecer fardado numa manifestação quando em serviço. A regra geral é que ele não poderá comparecer, mas se ele estiver em serviço, ele pode comparecer. Por quê? Porque ele vai estar trabalhando, atuando nessa manifestação. A tropa de choque, quando há manifestações políticas, ela é empregada não para participar da manifestação, mas para atuar. Então, se nós tivermos aqui qualquer alternativa constando a 2 como correta, ela estará errada. O que sobra para nós aqui é a alternativa B, que é o nosso gabarito. Os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios são estabelecidas em lei específica dos entes federativos. É isso mesmo, né? Embora compete ao presidente da República Federal esses normas gerais sobre as inclusive, idade, regular essas relações aqui, como as particularidades específicas, ou uma questão da FS, que fala que era o mundial, a questão que estava o que nós podemos falar aqui, né? Mas não está com badeira, ou uma coisa, sempre será que deve ser calculado com base em dados possuir, fazer um transfer de badeira. Não, o cara não vai pessoal, eu vou colocar os seus livros também, como ordinário, tá? Justamente essa questão de união, estabelecer regras gerais, esse verso não é pode ajudar, existe uma não são você usa leve como referência o concurso para nação de então se você vai fazer como CFS, né? Lá no seu material para o ano de 2021 de Jesus, não tem efetividade boa esse ano no CFS. A soldado não cobra, habilitação de oficiais também não, e curso de formação. Vamos os termos que são do Brasil, de 1980, aqui, da DDR, como se pede. No estudo dos direitos humanos, nós temos direitos que são direito formal e direitos que possuem uma natureza material, né? Veja bem, toda a humanidade possui uma consciência de que tirar a vida de alguém, salvo algumas exceções, é um direito errado, né? Configura uma violação de direitos fundamentais. Contudo, nós temos direitos e garantias que elas não são naturais. Por exemplo, olha só, direito digital, né? Crimes tributários. São crimes que não é uma menção a esses direitos, né? Direito aos tributos que o Estado detém para fazer andar a coisa pública, não é intuitivo. É aquela sociedade, naquele momento, pelo desenvolvimento da tecnologia, que faz surgir aquele direito. Então, é um direito que ele preenche um requisito formal, não é intuitivo, não é natural, né? Não é jus fundamental. Então, até aqui, está corretinha a alternativa, beleza?
Não bastasse a consagração de tal norma, princípio, ao mesmo tempo é norma e ao mesmo tempo é princípio, esculpida no artigo 5º da Constituição Federal de 88, ou seja, aqui está falando sobre a positivação do direito à vida. Até aqui está correto, né? O mesmo artigo ainda reafirma que no Brasil nunca haverá pena de morte. Pessoal, a questão ela era um pouquinho complexa no começo, mas você não sabia nem ter essa capacidade, não precisava ter essa capacidade de interpretação para você chegar à conclusão de que esse dispositivo está errado. Olha lá, vamos lá. É proibida a pena de morte, né? Salvo em quê? Salvo em caso de conflito armado, certo ou errado? Errado, pessoal. Salvo em caso de guerra declarada. O que é um conflito armado, pessoal? A doutrina do direito internacional humanitário, que é um ramo do direito internacional dos direitos humanos, fala que para haver um conflito armado, eu tenho que haver, né, incidência de grupo político, religioso ou outro, coincidente, atuação, graves eventos bélicos, entre outros requisitos. Tanto é que o direito internacional humanitário não entende que no Brasil há conflito armado, né, no Rio de Janeiro. Ali existe um cenário fático de guerra, né, mas não uma ideia de conflito armado, porque nós não temos alguns preenchimentos de alguns requisitos. Mas isso aqui não costuma ser cobrado em prova, é só para enriquecer para você a análise. Tá? Então, a prova ela pode abordar esse aspecto do conflito armado, né, bem como pode dizer que nunca haverá pena de morte. O correto é, salvo, não haverá pena de morte, vírgula, salvo em caso de guerra declarada. Preconiza o artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei. É verdade. Onde que está isso aqui? Ó? Caput. Caput significa cabeça, tá? Do artigo 5º da Constituição. Verdadeiro. Né? Sem distinção de qualquer natureza. E que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É verdade? É verdade. Nos termos dessa Constituição, é verdade. Sendo assim, o prazo constitucional estabelecido para a licença paternidade, isso aqui a gente erra, né? Em caso de nascimento de prole, é temporariamente de forma igualitária a licença maternidade. Pessoal, olha só, muita gente está falando que a prova está errada, a questão está errada, porque o prazo da licença paternidade estaria nos atos das disposições constitucionais transitórias. Por que não está errado? Porque no ato das disposições constitucionais transitórias, o constitucionalista ele realmente trouxe qual seria o prazo da licença maternidade. Mas lá no artigo 7º também nós temos a garantia genérica da licença paternidade sem mencionar o prazo. E da licença paternidade, ele garante o prazo de 120 dias. Nas doutrinas internas da Polícia Militar, né, não sei se é o estatuto, vamos dizer que é o estatuto aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado, são 180 dias para militar. E no ato das disposições constitucionais transitórias, se eu não me engano, no artigo 10º, parágrafo 1º, se eu não me engano, eu vou colocar aqui, artigo 10, né, artigo 10º, o que vai estar dizendo lá? Que a licença paternidade, enquanto não houver regulamentação do dispositivo constitucional previsto no artigo 7º, será de 5 dias. Beleza? É isso que lá consta. Então, qualquer alternativa que informe que a alternativa 1 está correta,
A proposição 1 está correta, estará errada. Bem como a proposição 2. Beleza? Aí sobra para nós a 3 e a 4, ou todas incorretas. A Carta Magna Brasileira, de 1988, garante o livre exercício profissional em nosso país. Permite a prática de qualquer profissão, trabalho ou ofício que atender às qualificações profissionais estipuladas em nosso ordenamento jurídico. Então, pessoal, nós temos aqui, né, aquele que estuda direito um pouquinho mais aprofundado, é uma norma de eficácia contida. O que significa? Eu garanto o direito, mas possibilito limitações ao exercício desse direito. Então, o que a Constituição fala? É livre o desempenho de qualquer trabalho, ofício, profissão, né? Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, hoje a Constituição está sendo montada, está sendo criada. Você pode trabalhar de qualquer coisa, qualquer trabalho, ofício ou profissão. Mas algumas profissões, pela relevância, pelo risco de vida, pela gravidade do trabalho desempenhado, eu posso criar algumas qualificações, algumas limitações. Então, por exemplo, para ser advogado, é preciso ser bacharel em Direito e ser inscrito na OAB. Para ser médico, é necessário ter cursado o curso de medicina. E para ser, vamos lá, jornalista, é preciso ser formado em jornalismo. Para ser âncora televisivo, para ser, quer ver aqui, apresentador de jornal, repórter. Será que para exercer essas profissões o indivíduo precisa ser formado em jornalismo, pessoal? Não. Por quê? Porque o STF entendeu que o exercício dessa profissão ele se relaciona ao direito de expressão, que não pode encontrar limites em um requisito de qualificação. Por quê? Nós vivemos na era digital. Daqui a pouco, quando o indivíduo começasse a fazer uma crítica no YouTube sobre notícias e se posicionar, iriam incluí-lo, né, fazer a tipificação dele no exercício ilegal da profissão. Em razão disso, o STF entendeu que o exercício dessa profissão não pode ser limitado por qualificações profissionais. O que deve existir é as pessoas jurídicas que contratam repórter têm que, no dia a dia da prática, né, exigir qualificação dos profissionais, mas a lei não pode criar esse tipo de limitação. Então, a questão está correta. Né? Para exercer profissão, trabalho ou ofício, é um direito constitucional, mas é garantido também, né, que exijam-se qualificações profissionais estipuladas aonde? No ordenamento jurídico, na lei. Né? Beleza? Então, a alternativa 3 ela está correta. Logo, a alternativa C estará errada. Beleza? O que vai acontecer? Só vai sobrar a D. Porque se a 2 está errada, não pode ser a B. Beleza? O princípio constitucional do devido processo legal, do process of law, né, na doutrina americana, visa sobretudo, ou seja, não só, mas também e em maior primazia, olha lá, assegurar as partes. Quem que é a parte? No processo legal, devido processo legal. Se for no âmbito processual penal, numa ação penal pública incondicionada, o Ministério Público como acusador e réu como defesa. O exercício de suas faculdades e poderes processuais. O que é faculdade? É aquilo que é permitido, né, na defesa de seus direitos em juízo, bem como regular o exercício da jurisdição estatal.
É o direito a um procedimento adequado, devido, né? E inerente a todas as pessoas indistintamente. Então, todos nós temos direito ao devido processo legal. Uma questão teórica, um pouco mais complexa. Talvez você sentiu um pouco de dificuldade para responder, mas por uma questão de lógica, não tem como ter outra alternativa correta. Por isso que eu preciso usar essa estratégia de responder questões, analisando e excluindo aquelas que estão erradas e chegando, às vezes, pelo conhecimento de uma das alternativas, à alternativa correta. Beleza? Vocês vão observar que algumas questões são muito simples, eu vou explicar aqui por alto, né? Não vou entrar em detalhes da letra da lei. Outras mais complexas, eu vou colacionar os dispositivos, tá? O comandante de uma unidade operacional da PMMG, no posto de tenente-coronel, delegou atribuições e competências de polícia judiciária militar para um capitão PM, comandante de companhia da mesma unidade, para apuração de fatos em âmbito de inquérito policial militar. Por sua vez, o referido capitão, ao receber os autos de PM como encarregado, o delegado do inquérito policial militar, não é mesmo? Verificou que não havia ocorrido a designação do escrivão pela autoridade delegante. E, por isso, procedeu à designação de um terceiro sargento como tal, com base nas previsões normativas do Código de Processo Penal Militar. Assinale a alternativa correta. Esse é o primeiro passo numa questão, né? Verificar o que o examinador quer. Pessoal, vamos lá. Como é que vai funcionar essas questões atinentes à autoridade de polícia judiciária militar? Isso aqui para quem vai fazer concurso para oficial de polícia, CFS e CHO. Para quem vai fazer para soldado, essa questão não é relevante não, tá? Então vamos lá. Não existe um cargo específico de autoridade de polícia judiciária militar. O cidadão ele não faz um concurso para delegado de polícia judiciária militar. O que existe? Atribuição inerente ao cargo que se ocupa. Então não é assim, ó. O coronel exerce atribuições de polícia judiciária militar. O tenente-coronel, o major, não. É o comandante da unidade. É o comandante geral, é o comandante de região. Correto? Então, o exercício dessa atribuição não está, olha lá, não está, vou colocar um item 2 aqui, né? Fica melhor. Não está vinculada ao grau hierárquico. Se o comandante de uma unidade, que é função de tenente-coronel, for exercida por um major, ele será autoridade de polícia judiciária militar. Correto? Segundo ponto. Em se tratando de o militar delegado para instauração de inquérito, ele deve ser oficial. Aí uma coisa, então, se o tenente indiciado que é policial, tem que ser um capitão por ser superior hierárquico, ou se for segundo tenente, que não tem problema, esse segundo tenente tem que ser mais antigo que o tenente processado. Qual é a exceção? A questão é, se o tenente for reserva conformado, não vai prevalecer a antiga se não estaria impulsados a delegação da justiça militar com o responsável que é, porque imagina, e aí deve cometer uma causa militar. Vai falar, mais posto de oficial permanente. Para o conselho superior, vai ser superior, a gente vai lá, militar. Mais antigo, anos, mais moderno, vai ser mais antigo do capitão que era na atividade. Porque o fato de retornar para a atividade não coloca o status do gado em termos de atividade sem mais moderno. Detalhe, como funciona? Eu vou apagar isso aqui. Como funciona a questão desse irmão, iniciado oficial. O iniciado escrivão do PM pode ser inferior ao iniciado. Pode, porque o escrivão exerce funções tomadas de providências de fixação. Tem que fazer determinações, só que se o oficial, o primeiro tenente, ou o segundo tenente, é impossível declarar para o oficial. O mesmo tenente é o irmão. Não pode praça. Se é indiciado, for praça, e aí se você não souber praça, você tem que dar uma estudada. Aqui eu não vou dizer a princípio, não. Pode ser o sargento, segundo sargento, primeiro sargento, ou subtenente. A decisão compete à judiciária militar. Para o pessoal que a função com o estado ativo, mas sem direito
competirá a quem? Ao encarregado do inquérito. Beleza? Visto isso, vamos analisar as alternativas. Alternativa A, os trabalhos e diligências inquisitoriais. Pessoal, por que inquisitorial? Porque no âmbito, olha só, no IPM não existe contraditório e ampla defesa. É mesmo, Leandro? Não existe não, meu amigo. Por quê? Porque não é processo judicial ou processo administrativo. O inquérito ele não pode advir nenhum prejuízo com caráter de definitividade às partes que estão envolvidas. O que é o inquérito, então? O inquérito penal, o inquérito policial na justiça, no âmbito processual penal, e o inquérito no âmbito do processo penal militar. É apenas um procedimento administrativo. Beleza? Não é processo administrativo e não é processo judicial. É um procedimento administrativo. Beleza? Por isso que é inquisitorial. Pode transcorrer normalmente, pois a designação de escrivão para o inquérito caberá ao respectivo encarregado, se não tiver sido feita pela autoridade que lhe deu delegação para aquele fim. Sendo que o escrivão deve ser segundo ou primeiro tenente, se o indiciado for oficial, e sargento, subtenente ou suboficial, nos demais casos. Então, o que nós aprendemos? O escrivão não precisa ser mais antigo ou superior ao indiciado. Essa regra se aplica única e exclusivamente ao... Eu vou colocar aqui em cima, tá? Única e exclusivamente para o encarregado de polícia do inquérito policial militar. Então, a princípio, parece que a nossa alternativa correta é a letra A. Mas vamos continuar. Um aluno inteligente, né, um estudante, na verdade, aluno é alguém sem luz. Estudante é quem constrói conhecimento. Não marcaria a alternativa A ainda. Colocaria no máximo um detalhezinho aqui, ó. Quer ver? Um pontinho na hora da prova, para ele saber que pode ser que seja essa questão. Os autos de PM devem obrigatoriamente retornar para o respectivo comando da unidade para que seja feita a designação do escrivão, saneando o respectivo erro de competência. Isso não existe, né, nesse caso aqui. Existiria se fosse um oficial indiciado, né, e o encarregado houvesse escolhido e designado para o escrivão um terceiro sargento. Aqui não está falando se quem, em tese, cometeu o crime militar é oficial. Eu tenho que presumir que se é um terceiro sargento vai ser uma praça, mas não está definido. Então, eu não posso dizer que os autos devem retornar até a autoridade para designação de escrivão, primeiro, porque eu não sei quem é o indiciado. Imagino eu que seja uma praça, porque se foi designado um terceiro sargento, e a questão não me fala isso. Segundo, sendo uma praça, a designação está ok. Somente as peças do inquérito produzidas pelo encarregado do IPM serão colocadas em ordem cronológica, com as folhas numeradas, rubricadas. Sabe que eu já vi cobrando em prova? Em espaçamento 2. Por que isso? Porque está lá. Está lá no Código de Processo Penal Militar isso. Viu como a prova está tranquila? Né? E rubricadas pelo escrivão, sendo as demais anexadas em apêndices quando forem necessários. Na verdade, o pessoal lá está falando que todas as peças do inquérito, não somente as produzidas pelo encarregado, até porque o encarregado produz poucas peças. Ele vai fazer o quê? Ele vai assinar, né? Vai assinar junto com o escrivão. Quem produz as peças em regra é o escrivão, então não é só as produzidas pelo encarregado. Todas as peças produzidas no inquérito serão colocadas em ordem cronológica, com as folhas numeradas, rubricadas, espaçamento 2, pelo escrivão.
Beleza? Essa é o que é correto aqui para a sua prova. Não se faz necessário despacho dos documentos juntos pelo encarregado, para que o escrivão junte aos autos do IPM, sendo suficiente que o respectivo escrivão faça um relatório. Quem faz o relatório do inquérito policial militar é o encarregado, não é o escrivão, não. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. Ok? É assim que a gente responde questão. A gente não brinca com as alternativas. A gente não desrespeita a questão, por mais que ela pareça fácil. Eu analiso todas as alternativas, pontuo cada erro, risco, marco, explico para a prova por que está errado. Com base nas previsões normativas do Decreto-Lei 1002, Código de Processo Penal Militar, em relação ao crime militar de deserção, marque a alternativa correta. O crime militar de deserção é impróprio, errado. Pessoal, nós temos crimes propriamente militar. Nós temos crime impropriamente militar. E temos crime tipicamente militar. Por que tipicamente militar? É a classificação do professor Cláudio Amin, juiz militar da Justiça Militar da União. O que é um crime propriamente militar? É aquele previsto unicamente na parte especial do Código Penal Militar, praticado por militar com violação do dever funcional. Isso é um crime militar próprio. Eu tenho que saber, inclusive, a diferença entre um crime militar próprio e um crime propriamente militar. O que é um crime militar próprio? Vou escrever aqui para ficar mais fácil, tá? Crime militar próprio. Tem diferença. O crime militar próprio é aquele que não é qualquer militar que pratica. Por exemplo, o peculato apropriação é um crime militar próprio. Por quê? Somente o militar que tem a posse do bem pelo exercício do cargo que vai poder praticar um crime militar próprio de peculato. Embora ele seja um crime impropriamente militar, mas ele vai ser um crime militar próprio. Eu não sei se vocês conseguiram perceber a diferença. Essa classificação ela está relacionada a requisitos próprios e específicos para o enquadramento do agente. Não tem como alguém que não é militar, a não ser que esteja em concurso com outra pessoa, que não seja servidor, vamos recorrer ao Código Penal comum, ingressar num estabelecimento público, subtrair um bem e responder por peculato. Ele tem que ser servidor. Por isso que a gente fala crime próprio. Agora, quando eu falo crime propriamente militar, é um conceito de crimes que só podem ser cometidos por militares que estão previstos no Código Penal Militar exclusivamente. Agora, o que é um crime militar impróprio? O crime militar impróprio, crime impropriamente militar, na verdade. O que é um crime impropriamente militar? É aquele crime que, previsto no Código Penal Militar também, e na legislação penal, que é o que a gente chama de crime militar por extensão, são cometidos por militares enquadrados no artigo 9º. Então, eu vou te dar um exemplo de um crime impropriamente militar. O homicídio. Por quê? Porque ele está previsto no Código Penal Militar e no Código Penal Comum. O crime de abuso de autoridade, o crime de tortura, são crimes impropriamente militares, previstos na legislação penal e também no Código Penal Militar, mas também no Código Penal Comum. E o que é um crime tipicamente militar? Olha só, o Cláudio Amin definiu como crime tipicamente militar o crime de insubmissão. Leandro, o que é esse crime? Eu acho que está certo aqui agora. Olha só, a gente precisa saber distinguir o momento em que se consuma o crime de deserção do momento em que se consuma o crime de insubmissão. Então, vai ser insubmisso
e submetida a uma pena principal, né, se eu não me engano, de impedimento, aquele indivíduo que, convocado à incorporação, por ter completado a idade, não comparece ao ato, ou, comparecendo, se ausenta antes do término do ato final de incorporação às Forças Armadas. Então, veja bem, ele é um civil ainda, ele foi convocado no âmbito das Forças Armadas para incorporar-se à Força Militar. Veja bem, ele não se apresentou na idade, né? Deu a idade, ele foi lá se apresentar para fazer a inspeção. Não, ele já passou pela inspeção e ele foi convocado a incorporar-se. Ele não vai, ou se ele for, ele se ausenta antes do ato final de incorporação. É um civil que está cometendo um crime que só está previsto no Código Penal Militar. Então, alguns, e aí você tem que ficar atento, conceituam esse crime como crime propriamente militar. Outros, como Cláudio Amin, definem como tipicamente militar. Por que tipicamente militar? Por causa da vontade do legislador de enquadrar num crime que não tem previsão no Código Penal comum e nem outra legislação especial, a conduta daquele que, sendo civil, comete um crime só previsto no Código Penal Militar. Para a sua prova, no CFO, de outras carreiras, pode aparecer tanto como crime propriamente militar, que é o mais adequado, que é o mais comum, mas também pode aparecer como crime tipicamente militar. Então, qual que é o erro? O crime de deserção ele não é um crime militar impróprio, é um crime propriamente militar. Beleza? Estando sujeitos os militares estaduais. Essa parte está correta, né? Os militares podem cometer crime de deserção. Entretanto, quando a conduta típica for a prevista no artigo 193, que é o favorecimento a desertor, também poderá ser cometido por funcionários civis, quando esses estiverem no exercício de funções de auxiliar administrativo na PMMG, sendo processado e julgado na Justiça Militar Estadual excepcionalmente. Pessoal, qual que é a regra geral? Justiça Militar Estadual não julga civis. Essa regra admite exceção? Admite. É possível que um civil seja julgado na Justiça Militar? Como regra, não. Em hipótese alguma, um militar será julgado na Justiça, um civil será julgado na Justiça Militar? Errado. Porque, olha só, o militar comete crime militar, mas antes do processo pede baixa. Consegue pedir baixa antes mesmo do inquérito, antes mesmo do PAD. Ele cometeu um crime, ficou rico e vazou fora. Segundo o STF e o STM, a perda da condição de militar não obsta o processo e o julgamento na Justiça Militar, inclusive estadual. Quando o indivíduo praticou o fato, ao tempo do fato praticado, ele ostentava a condição de militar. Então, como regra geral, nós não vamos julgar os civis da Justiça Militar Estadual. Mas, como exceção, um civil que era militar ao tempo do crime militar vai ser julgado sim. Tá? Aqui, pessoal, o examinador ele trouxe a figura do assemelhado. O assemelhado é aquele civil que está submetido aos preceitos da hierarquia e disciplina militar. Isso não foi recepcionado pela Constituição Federal. Não existe mais a figura do assemelhado. Os civis que prestam serviço administrativo na PMMG são regidos por legislação própria, que no caso, em Minas Gerais, é o Estatuto dos Servidores Civis de Minas Gerais. No âmbito federal, aquele funcionário que trabalha no Ministério Militar, na Justiça Militar como oficial de justiça, ele é regido pela Lei 8.112. Agora, o que você tem que saber? Quando um civil comete um crime militar, se abordam perfeitamente a conduta dele, e a violação das instituições militares, a julga civil não anda a Justiça Militar da União. Na Constituição, a Justiça Militar Estadual compete julgar, isso aqui é na sua prova, compete julgar, processar e julgar os militares estaduais
nos crimes militares. Pessoas falam justiça militar, ela vai julgar crime militar, independente da gente. Beleza? Continuando. Contagem dos dias de ausência, o tempo de deserção, precisa agora, dia sem aquele que foi verificado a falta de expressão, pena completa, processo penal militar, judicialização, crime completo, é muito fundo, assim, vamos pra cá, querem saber a partir de que momento eu consigo começar a contar para que tá? Inicia a contagem da ausência. Esse primeiro dia, de 1 do 10, que vai ser, é a graça. Então, a partir do momento que eu vou iniciar a contagem, depois do 10, às 0 horas, iniciar a contagem da ausência. Os dias de ausência. Olha só, não é fácil mais dias. O dia não conta. Mas, olha só, de 11, 10, meia-noite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quais são as observações reais para a gente fazer chamado parte de ausência? Quando ela é lavada? 24 horas depois que está a ausência. Então, olha só, a classe de no dia 2, 10, a meia-noite, vai ser a conta. Tudo que lá a parte de ausência, dia 3, 10, às 0 horas. Beleza? Quanto que se lavrar? Olha só, se não me engano, tipo 156, nada de deserção, parciar, parte de ausência imediatamente. Então, esse cara aqui, a gente lavrar dia 10, às 6 horas. Beleza, galera? Então, o que é fala? Para efeito da lavratura. Não está falando aqui que vai ser lavrado o termo de deserção a 0 do... Não. Beleza? Inicia-se a 0 hora do dia seguinte aquele em que foi verificar a falta injustificada do militar. É isso mesmo. Ó. Se ele faltou dia 1 do 10, é ao dia 2 do 10, às 0 horas, em que vai ser contada o primeiro dia de ausência ilegal dele. Ok? Eu não sei se eu me fiz compreender, né, mas esse é o nosso gabarito. Não tem erro nenhum aqui. Tranquilo? Caso seja encontrar... Ah, outro detalhe, pessoal. Eu não falei sobre a 23, alternativa A. O crime que essa pessoa cometeu aqui, né, o civil, é favorecimento pessoal, tá? Lá do Código Penal Comum, ok? Poderia ter sido perguntado isso. Caso seja encontrado qualquer material permanente da fazenda, deixado ou extraviado pelo ausente, o mesmo material, né, deverá permanecer no local que foi localizado para fins de instrução processual de rito especial, devendo-se apenas lavrar um boletim de ocorrência simplificado destinado ao comandante do batalhão. Pessoal, o que é isso aqui? É um inventário. O inventário do material da fazenda. Lá fala Fazenda Nacional, aqui é da Fazenda Estadual, tá? Não muda muita coisa para nós, não. Então, lá fala que, assim que constatada a ausência ilegal, o comandante da unidade vai mandar inventariar o material pertencente à Fazenda Nacional. O militar ele é armado fixo, o militar está armado com tantas munições. Então, se ele partiu aí para outro caminho, que é a deserção, a obrigação dele, né, já está errado ele de ser desertor. É devolver esse material antes dele sumir no terreno, né? Se ele ficar com esse material, vai configurar outro crime. Se ele tem a posse em razão do cargo, e já tem uma questão sobre isso que a gente vai ver, ele está cometendo peculato. Peculato, apropriação. Beleza? Se não fosse num contexto institucional, se fosse um bem particular que a administração pública não tinha posse, né? O cidadão... O militar pegou um celular emprestado do outro para usar por um período e passou o tempo, ele não devolveu, disse que não devolveria e começou a usar como se dele fosse. Militar da ativa contra militar da ativa. Apropriação indébita. Aqui, como é um bem pertencente à fazenda, né, ou mesmo sendo particular, está na posse da administração, da administração e está na posse do militar e recebeu pelo exercício do cargo, vai configurar aí o peculato apropriação. E qual que é o problema da questão? Fala que deve permanecer no mesmo local onde foi localizado. Errado, pessoal. Esse inventário é justamente para permitir a busca e apreensão desses materiais. O que vai acontecer? Se tiver um armário pertencente ao militar, não precisa nem de ordem judicial, vai arrombar as portas, né? Num armário pertencente à instituição militar, da qual o militar desertor fazia uso, vai haver ali, inclusive tem uma instrução que trata sobre isso na Polícia Militar, vai ser filmado com testemunhas, e aquele bem vai haver uma busca e apreensão dele. E se for localizado, identificado, né, por meio de entrevista, foi feita uma entrevista com a esposa do militar e foi verificado que a arma de fogo está na casa dele.
Se for permitida a entrada na residência por meio da esposa, por exemplo, não precisa nem de busca e apreensão, de mandado de busca e apreensão. Se não for permitida, a autoridade tem informação de que naquele local há um armamento da instituição, um material permanente pertencente à fazenda, o encarregado deve ir ao Poder Judiciário, né, ao juiz militar, para solicitar, né, representar pela busca e apreensão daquele material que, se presumido, está na residência daquele militar desertor. Beleza? Então, em hipótese alguma, permanece no local onde foi localizado. É bem da fazenda militar. Ok? Então, está errado, né, essa alternativa. Pessoal, eu sei que é um pouco longo, né, faz parte do processo de estudo, a gente tem que ter paciência. Tá errado. Transcorrido o prazo para consumar-se o crime de deserção, ou seja, mais de 8 dias, o comandante da unidade ou autoridade correspondente ou autoridade superior deverá lavrar um boletim de ocorrência endereçado ao juiz de plantão da Justiça Militar Estadual. Pessoal, consumado o crime de deserção, o comandante da unidade ou autoridade correspondente fará lavrar o termo de deserção, a parte de deserção, né, e providenciará o termo de deserção, né, que é uma instrução provisória, e que essa lavratura, independente de ordem judicial, já submete o militar à prisão em flagrante delito. O crime de deserção é um crime propriamente militar permanente. Enquanto o agente está na circunstância do cometimento do flagrante, né, ele pode ser preso e não precisa de ordem judiciária. Né? A mera parte, o mero termo de deserção lavrado já dá essa possibilidade de prisão. O que nós precisamos ver aqui? Né? Aqui temos as informações, você pode dar um pause aí, né? O gabarito, a contagem dos dias da ausência para efeito da lavratura do termo de deserção inicia-se a 0 hora do dia seguinte àquele que for verificada a falta injustificada do militar. Senhores, é muito complexo esse disposto. Né? O legislador foi muito infeliz na explicação disso, não é didático. Por isso que eu fiz questão de explicar em detalhes para vocês como é que funciona. Tá? Vamos dar continuidade. O policial militar, sentinela de um batalhão da PM, ao iniciar o seu turno de serviço, se equipa na respectiva intendência, com um par de algemas. No entanto, ao findar seu turno, não se desequipa do referido par de algemas, que tinha posse em razão do seu cargo de sentinela, apropriando-se assim do citado bem móvel público, considerando em tese que a conduta descrita se amoda ao cometimento de um crime militar, com base nas previsões normativas do Código Penal Militar, codificação correta. Quem marcou roubo tem que repensar de forma absurda seu papel como policial militar. Bem como furto de uso. Né? Isso aqui nem tanto, mas quem marcou roubo nessa alternativa aqui, você tem que repensar o exercício das suas funções como policial militar. Né? Furto e peculato. Pessoal, olha só. Qual que é o núcleo do tipo no crime de furto? Subtrair. Para si ou para outrem. Coisa alheia móvel. O núcleo do tipo no furto é esse. Não é apropriar-se ou deixar de devolver. Ok? Não é. Por isso que o gabarito da nossa questão é a letra C. Peculato na sua modalidade de apropriação. Nós vamos ver aqui esses tipos penais, tá? Vamos apagar aqui. Para que não reste nenhuma dúvida. Eu nem coloquei aqui roubo entre a explicação da literalidade da lei, porque não tem porquê. Né? Não tem nem porquê citar isso aqui. Mas vamos lá. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Beleza. Parecia, né, ser isso aqui, apropriação indébita. Nem tinha essa opção, né?
Eu acho que nem tem essa opção aqui entre as alternativas. Poderia te confundir um pouco, mas nem tem essa opção, tá? Olha como a prova foi tranquila. Furto de uso. Se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e a seguir vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. Imagina, você é militar da ativa, tem uma moto legal, estaciona ela no batalhão, vai para o serviço. Aí um cidadão militar olha sua moto, vê que você esqueceu a chave, liga ela e dá uma voltinha e devolve. É isso, furto de uso. Se ele foi pego antes de devolver, né, é furto comum, né? Se ele não é pego, mas é constatado que ele pegou, por exemplo, há imagens mostrando o militar usando aquele equipamento, né? Mas ele não foi pego, ele devolveu imediatamente no lugar onde se achava. Aí vai ser furto de uso, ok? Não existe esse crime no Código Penal comum, tá? A figura atípica no Código Penal Militar existe, beleza? Peculato é o nosso gabarito, né? Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem. A algema é qualquer outro bem, não é? Público ou particular, de que tenha posse ou a detenção em razão do cargo ou comissão. Ou desviá-lo em proveito próprio ali. Olha como o examinador foi bonzinho. Ele nem te perguntou se era peculato apropriação. Olha lá, apropriar-se, olha o núcleo do tipo, é apropriar-se. E o outro, ó, desviá-lo. Então vai ser peculato, apropriação. Temos outras hipóteses? Sim, peculato, furto. Exemplo, você não tem a posse do bem, mas o fato de você ser militar permite que você entre num quartel sem ninguém te perguntar nada. Chega numa portaria de uma recepção de batalhão, você que é militar, e cumprimenta as pessoas, tranquilo, fala que vai trocar de roupa no vestiário, se alguém vai te acompanhar no vestiário para ver se você realmente vai trocar de farda, né? Se você vai trocar de roupa, arrumar seu vestiário. Eu costumo, todas as vezes que eu estou de folga, sábado e domingo, no meu domingo à noite eu gosto de ir para o batalhão, com calma, com tranquilidade, faço uma limpeza no meu armário, coloco a minha farda, para que segunda-feira eu chego lá com tudo organizado. Ninguém me pergunta o que eu vou fazer lá, não. O fato de ser militar gera confiança. O fato de eu ser militar daquela instituição, daquela unidade, presume, pelo princípio da boa-fé e confiança, que eu estou fazendo algo lícito. Aí o que eu faço? Eu não, Deus me livre, né? O que o terceiro aí, militar da ativa faz? Um cidadão militar. Ele não tendo a posse ou detenção do bem, mas subtrai algo, né, ou contribui para que seja subtraído devido à facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário. Então, eu entro no quartel, falo que vou para a sala, para o vestiário, e vou numa sala da administração. Eu vi que mais cedo um militar estava com um bem lá, particular, né, um bem público de valor, um dinheiro da festa junina da companhia. Entro na companhia, pego aquele valor, guardo no meu bolso e vou embora. Peculato, furto. Não é furto, não. Beleza? Peculato culposo. O funcionário ou militar contribui culposamente para que o trem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. Exemplo. Você arma fixo com a arma da polícia. Uma pistola .40 em Bel. Guarda essa pistola no seu carro. Vai para uma festa, né, e alguém arrebenta o vidro do seu carro, pega, abre o carro e acha sua arma debaixo do banco. Peculato culposo. Você contribuiu por imprudência, por negligência na verdade, né, culposamente para que o trem cometesse o crime. Beleza? Aí faz-se importante diferenciar o peculato mediante aproveitamento de erro de outrem do crime de estelionato. Eu vou te contar primeiro um caso e você vai me dizer que crime que é. Imagina que você está no batalhão da Polícia Militar trabalhando na função de registros de redes. Sua função é atender o público externo, né, o cidadão civil, e registrar ocorrências policiais. Um civil vira para você e fala assim: olha, seu policial, meu primo me falou que agora
Para fazer registro de ocorrência policial tem que pagar uma taxa, né? Parece que é R$100. Eu trouxe para o senhor aqui. O senhor faz uma ocorrência para mim? Você olha para o cidadão e pensa, não, mas o paisano é burro, né? Aí você pega o dinheiro, guarda no seu bolso, né, e faz o registro da ocorrência para aquele indivíduo. Você se apropriou do dinheiro por um erro de outra pessoa. Ela achava que para registrar a ocorrência policial era necessário pagar uma taxa. Você não iludiu ela, né? Você não usou nenhum artifício. Agora imagine, um cidadão chega para você para registrar a ocorrência policial e você vira para ele e fala, olha, agora, para fazer registro de ocorrência da Polícia Militar, tem que pagar uma taxa. Eu vou te dar uma DAI aqui, você pode pagar do seu celular mesmo pelo aplicativo. Aí você gera um boleto aí do PayPal, entrega para o cidadão e ele paga, o dinheiro já cai na hora na sua conta, cenzão. Isso é estelionato, porque no primeiro caso, no peculato mediante erro de outrem, o terceiro já vem enganado e você se aproveita desse erro para se apropriar do recurso. Já no estelionato, você ludibria a vítima, você usa um artifício, um ardil, para mantê-la em erro, ok? Então, são essas as questões que a gente tem que trabalhar. Vamos continuar. Então, eu estou aqui regular. Essas questões. Penal, militar, marca alternativa correta. Essa é fácil. Código Penal Militar pega. A Lei Penal Militar não acompanha as leis federais quando esse cumpre no cumprimento institucional. Pessoal, o que a alternativa está falando? Não se aplica a extraterritorialidade. Em razão das particularidades da garantia legal dos espaços, comete contra uma atividade ativa. Na área de responsabilidade ponto local, seja vai cometer um crime militar, interpretar, mesmo em serviço, praticar um crime militar, fora de atuação dele, não se militar no local, onde está um assunto, ou seja, o Estado não ocorreu. É crime tentado, correto? Qual é o momento dele? É o momento da ação da omissão. Beleza? A gente precisa. Então, nossa, aqui é bem mais difícil, confesso. No canal militar, os pacientes do dia do começo, do crime. Qual a importância do tempo do crime? Imagina aqui, ó, o cidadão efetua um disparo hoje contra uma pessoa. Ele tem 17 anos. Beleza? Se o tempo do crime for o momento da ação ou da omissão, bem como do resultado, se ele tem 17 anos hoje, eu efetuo disparos contra uma pessoa e ela morre um mês depois, quando ele já tinha 18 anos, a gente ia falar que ia aplicar o Código Penal Militar, né? No caso concreto, se ele fosse um militar. Agora, como a gente adotou a teoria da atividade, olha aqui, ó, teoria da atividade, no momento em que é praticada a conduta, saiba disso, ó. Momento, eu quero saber o tempo do crime, para eu saber se eu aplico a lei A, a lei B, né, para saber se o cara é considerado menor ou maior. Então, é o momento da ação. E o momento do resultado, ele é irrelevante. Agora, lugar do crime, eu quero saber onde, qual é o ponto localizado no território em que aquele crime foi cometido para eu definir a competência, o processamento. Então, considera-se praticado o fato no lugar em que se desenvolveu a ação criminosa, no todo ou em parte, e ainda que sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, olha só. Crimes omissivos. Comissivos. Aqueles que se praticam por ação. Em relação aos crimes comissivos, teoria da ubiquidade ou mista. Então, o lugar do crime é o lugar da ação e do resultado. Agora, nós vamos ver uma coisa diferente. Crimes
omissivos. E pode ser tanto omissão própria e imprópria. Beleza? Olha lá. Ó. Nos crimes omissivos, o fato considera-se praticado no lugar em que deveria realizar-se a ação omitida. Ou seja, teoria da atividade. Tudo, quase tudo aqui está igualzinho no Código Penal. Só que quando eu vou para o lugar do crime, em se tratando de crimes comissivos, eu sigo a regra geral do Código Penal comum. Ou seja, teoria da ambiguidade ou mista. Em se tratando de crimes omissivos, próprios ou impróprios, o lugar do crime é o lugar em que deveria ter sido praticada a ação omitida. Teoria da atividade. Você tem que levar isso para sua prova. Beleza? Aí a alternativa que estava errada, né, também, aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional. Ó, aqui, ó. Ou fora dele, ainda que nesse caso o agente seja processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Então aqui, ó, nessa parte aqui, eu tenho o princípio da territorialidade. Bem aqui, ó. No todo ou em parte no território nacional. E aqui eu tenho o princípio da extraterritorialidade. Quando fala mesmo fora dele. Ó, aqui, ó, ou fora dele. Beleza? E esse é o erro daquela alternativa que a gente estava vendo. No cômputo dos prazos, inclui-se o dia do começo. Era só isso. Só isso. Eu vou incluir o dia do começo nos prazos penais. Não é isso que nós estamos vendo? Código Penal Militar. É isso, pessoal. Prova tranquila. Né? Tem até umas alternativas complexas aqui, mas para saber acertar a questão, basta você analisar todas as alternativas e excluir. Não tem dificuldade, não. Com base nas previsões normativas do Código Penal, Decreto-Lei 2848, o preso não deve trabalhar. E se o fizer, não poderá ser remunerado. Pessoal, isso tem previsão no Código Penal e na LEP, Lei de Execuções Penais. O trabalho é obrigatório. Tem exceção? Tem. O preso provisório e o submetido à medida de segurança. Beleza? Os demais devem trabalhar. Então, a nossa alternativa A, ela está erradíssima. O juiz poderá, excepcionalmente, nos casos de grande comoção e clamor social, impor penas privativas de liberdade maiores que os limites estabelecidos na sanção correspondente a cada tipo legal de crime. Pessoal, isso não existe. Né? Vamos lá, a gente tem sistema trifásico, sistema de aplicação de pena no Brasil. É o sistema trifásico. Porque são 3 etapas. Como é que vai funcionar isso? Na primeira fase, eu vou levar em consideração o disposto no artigo 59, as circunstâncias judiciais. Então, lá no artigo 59, nós vamos ter alguns elementos. Ó, a personalidade do agente, as consequências do crime, a conduta social, os antecedentes. Isso tudo pode ser algo positivo ou algo negativo, ó, gente. Então, a primeira questão, nessa fase, não pode ultrapassar os limites mínimos e máximos. Então, se lá no crime de homicídio, por exemplo, está previsto pena, reclusão de 6 a 20 anos por homicídio simples, o juiz ele não pode ultrapassar esses limites na primeira fase de dosimetria. Beleza? Na segunda fase de dosimetria, eu tenho as causas
agravantes e atenuantes. Eu acho que estão no artigo 69 ou 71, se eu não me engano. Causas que tornam a pena mais grave ou tornam ela mais atenuada. Né? A reincidência, ter cometido crime por relevante valor social ou moral, por injusta provocação da vítima, ou as agravantes. Né? A reincidência, na verdade, é um agravante, corrigindo. Ou outras agravantes, né? Cometer tido crime sobre embriaguez pré-ordenada, né? Que a gente vai ver aqui que a C está errada por isso, e por aí vai. Aqui também, pessoal, não se pode ultrapassar os limites mínimos e máximos combinados à pena. Se a pena lá é reclusão de 6 a 20 anos, não pode ter tanto agravante que ultrapasse os limites dela. Beleza? Na terceira fase de dosimetria de pena, eu olho as minorantes e majorantes, conhecidas como causas especiais de aumento ou diminuição de pena, previstos mais na parte especial do Código Penal, né? Por exemplo, homicídio privilegiado, quando o homicídio é cometido sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, né? Relevante valor social ou moral, e por aí vai. E nós temos causas de aumento de pena também, cometer homicídio doloso, no contexto de milícia privada, né? O cara faz parte da milícia privada e comete um homicídio doloso, vai ter um aumento de pena, uma majorante. Nesse momento, na terceira fase, o juiz pode ultrapassar os limites, mínimo ou máximo, ou seja, o indivíduo pode ter uma pena menor do que o mínimo da pena combinada ou maior. Por quê? Porque a própria lei traz o quanto. Às vezes traz lá de 1/3 a 2/3, ou aumenta 1/3. Então, nessa fase, desde que haja uma previsão legal, eu posso diminuir a pena, de acordo com as causas de aumento ou diminuição. Não existe essa possibilidade por causa de comoção e clamor social. Essa ideia nos vincularia ao direito penal do autor. O repudiado direito penal do autor. O direito penal, ele é o direito penal do fato. Esse direito penal do autor, ele está proibido, beleza? Alternativa C, é isento de pena o agente que, por embriaguez pré-ordenada, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Eu vou explicar para vocês como é que funciona a questão de bebidas e drogas no Código Penal. Mas isso aqui não só não isenta de pena, como é uma causa agravante que aumenta a pena do indivíduo. As mulheres devem cumprir pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal. Esse é o nosso gabarito, tá? Como que isso vem sendo cobrado em prova de forma errada? Falar que é em cela distinta. Não só é em cela distinta, como em estabelecimento penal diferente. Obrigatoriamente, o estabelecimento penal ele tem que ser único, não pode ser numa estrutura, num complexo penal que há outros prédios? Pode sim, desde que haja separação física. Então, no mesmo complexo, pode haver um estabelecimento penal masculino e feminino, desde que haja separação física. Então, quando você vai, por exemplo, no presídio de Assis, aqui em Berlândia, você não tem só homens trancafiados, né? Tem mulheres também, mas eles estão embora fisicamente na mesma estrutura de construção, separados em estabelecimentos diferentes. Ok? Vamos apagar aqui, né? Se você quiser, você pode dar uma pausa, voltar e fazer as anotações que você considera úteis. Olha lá, o condenado será submetido no início do cumprimento da pena ao exame criminológico de classificação para individualização da execução. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno. O que o examinador poderia ter feito? Ele poderia ter falado, por exemplo, para sacanear, que no regime fechado, o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colina agrícola, industrial e estabelecimento similar. O que estaria errado, porque é a regra do regime semiaberto. Ele poderia ter mudado isso, mas não, ele foi lá e perguntou uma coisa muito simples. Ele falou que o trabalho era proibido, né?
E que se ele trabalhasse, ele não deveria receber remuneração. Olha lá, são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constitui ou qualifica o crime. A embriaguez pré-ordenada. Beleza? Ah, Leandro, qual a diferença do Código Penal Militar? Lá no Código Penal Militar, o Estado cometeu fato sobre estado de embriaguez, por si só já gera causa de aumento de pena. Só que só se aplica ao civil se ela for pré-ordenada. Tá bom? O civil que comete crime militar só vai ser enquadrado numa causa agravante se a embriaguez dele é pré-ordenada. O militar não. Cometeu fato em estado de embriaguez, por si só já gera causa de aumento de pena. Não excluem a emoção e a paixão, como regra geral, a embriaguez. Qual que é a embriaguez voluntária? O indivíduo se embriagou porque quis, ele quis ficar bêbado. Ou a culposa. A culposa. O indivíduo não conhecia o efeito da bebida. Na verdade, ele conhecia, não queria se embriagar e, por imprudência, foi bebendo, bebendo até ficar bêbado. Tá? Por droga ou por álcool. Tá? É isento de pena um agente que, por primeiro requisito, embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, primeiro requisito, para ele ser isento de pena, a embriaguez tem que ser completa. Segundo, o motivo que gerou essa embriaguez é um caso fortuito ou força maior. O que é isso? A doutrina ela tem muitas teses, né? Muita forma de interpretar esse caso fortuito ou força maior. Mas quando se fala em força maior, é uma força maior do indivíduo mesmo. Né? Então, se alguém segurou esse indivíduo e o forçou a consumir álcool, você vai ter uma embriaguez por força maior. E caso fortuito, é, por exemplo, o indivíduo que consome um líquido, ou ele não conhece os efeitos do álcool, ou nem sabe o que é álcool, ou a bebida não tinha cheiro e gosto de bebida. Ele consome um líquido que ele não sabia que tinha teor alcoólico e ele fica absolutamente bêbado. É a embriaguez causada por caso fortuito. E é reduzida de 1 a 2 terços se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito, né? Sem embriaguez que tiver, caso fosse o caso de embriaguez, a capacidade é lisa de pena. Mas acaba por diminuir a capacidade em redução de pena. O que lá para sobre esse assunto? Primeiro, saber que é só a meta que vem a ela ser força maior ou caso fortuito. O áxio da causa. Como comigo, se for motivo de estar aplicado na sua vontade, não é capaz de dizer de mais claramente negar, não. Só que se tem como pode dizer que não e só nada, ele tem absolutamente faz isso. Só que o direito não tem não faz porque está fé. Criou mas se fala como aquele que o áxio libera em causa, a ação livre em sua causa. Como que vai ser um clássico para tentar explicar isso? Imagina que você é cocheiro, um cavalo, uma carroça, e você entrega a direção dessa carroça para uma pessoa embriagada. Então, para tentar justificar a causa, se você perceber errado, pegar uma pessoa embriagada, você sobe alguém embriagada, você vai aquele indivíduo, ele mostra um cabelo. Pode acontecer na sua. Então, não passa muito tempo. E por isso, aquele curso, por exemplo, embriagado, aí que saber, isso não é por causa do maior, é como se estivesse pegando as rédeas da consciência embriagada. Então, no momento que ele consumiu álcool, e por analogia, é uma espécie de autoria, você, na sua sorte, uma outra parte de você está totalmente embriagada. Entenderam? Isso, essa é a mais profundidade, né? Vamos lá. Questão 27, Constituição, marca a alternativa correta. As polícias tais caras sempre da ordem pública. Correto. Ao sorte de bombeiro, as pessoas execução os juízes de justiça também incluem ressalvações de a capacidade de resolve os decretos do respeito ao e disciplinar o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança. Errado. É a lei disciplinará. E não é de iniciativa do comandante-geral. Os governadores de estados poderão criar guardas municipais. Errado. Né? Os municípios poderão constituir guardas municipais, né, para a proteção de seus bens, serviços e instalações. Está errado. Não é o governador, ok? Vou colocar aqui os dispositivos. Ué, não coloquei? Não coloquei, mas não tem problema não. Artigo 144, você pode dar uma lida lá no parágrafo 7º, que vai tratar sobre... quer ver? O parágrafo 7º, né, vai tratar
sobre a alternativa 6, o parágrafo 8º sobre as guardas municipais e assim por diante, tá? De acordo com a Constituição Federal, o policial militar, enquanto em efetivo serviço, pode estar afiliado a partido político? Errado, né? Nem na Constituição de Minas, nem na Constituição Federal é permitido. O militar em efetivo serviço, na ativa, não pode estar afiliado a partido político. Ok? Leandro, e quando ele é candidato? Eu errei por causa disso. Quando ele é candidato, ele é agregado a uma legenda. É agregado a um partido, mas ele não é filiado àquele partido. Vamos em continuidade. Policial militar condenado na justiça comum por mais de 1 ano, errado, por mais de 2 anos. Por sentença transitada do julgado, será submetido ao Tribunal de Justiça Militar para julgamento de perda de posto e graduação. Isso aqui chama, se eu não me engano, tá? Incidente de perda do posto ou graduação. Isso aqui é promovida pelo chefe do Ministério Público do Estado. O militar cometeu um crime, mesmo que ele não tenha sofrido a pena de perda do cargo, né, na justiça comum ou justiça estadual militar. Isso aqui pode ser promovido, né, só que é 2 anos. Os direitos e deveres, garantias e vantagens do servidor militar, as normas sobre admissão, promoção, estabilidade, limite de idade e condições de transferência para inatividade serão estabelecidas pelas Constituições da República Federativa do Brasil e dos Estados de Minas. Pessoal, está errado. Por quê? Já pensou se a Constituição fosse prever os direitos, seus deveres, a comunicação disciplinar, né, as formas de admissão, se vai ter exame psicológico, se vai ter exame físico, qual o requisito de idade, né? Condições de transferência previstas na Constituição Federal? Negativo. É na lei complementar. Quem estabelece isso? A Lei 5.301 de 69. Está errado. São militares do Estado, os integrantes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. Basta você saber que existe a Lei 5.301, que dispõe sobre esse assunto. Beleza? Questão 29. Eu vou te falar só o gabarito dessa aqui, tá? Constitui crime de homicídio na modalidade qualificada, ou seja, está falando que é homicídio qualificado. Se é cometido contra a autoridade ou agente descrito nos 142 Forças Armadas, 144 órgãos da segurança pública, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, aqui que ficava difícil, no exercício da função, ou se não está no exercício da função, mas em decorrência dela, matou o policial porque ele é policial. É diferente se você matar um policial por uma briga de trânsito, você nem sabia que ele era policial. Ou mesmo sabendo, você matou por causa de um atrito verbal, por causa de um dinheiro, não é porque ele é policial. Aí não se aplica, mas nesse caso aqui aplica. Ou contra cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo. Não aplica parente por afinidade. Né? Não vai aplicar ao indivíduo que é primo, que é cunhado do militar. Até quando? Até o 3º grau. Na prova cai 4º grau. Em razão dessa condição, apenado de 12 a 30 anos. Sacanagem, né? Homicídio simples, reclusão de 6 a 20 anos. Homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30. Está parecendo a OCP. É sacanagem, mas está previsto, né? Eu tenho que saber. Todas as outras afirmativas estão muito erradas. Tentativa de suicídio ou automutilação é crime previsto no artigo 122 do Código Penal Comum. E somente será apenado se ocorrer o resultado materialístico. Pessoal, em quais espécies de crimes eu tenho resultado naturalístico? Crime material. Eu não tenho. Eu posso ter ou não nos crimes formais e eu não tenho nos crimes de mera conduta. Você tinha que saber isso aqui, né? A questão obrigatoriamente te exige conhecimento doutrinário. Eu acho muito bom isso aqui. Essa questão aqui é bom para aqueles caras que falam que a prova da polícia é só letra da lei. Né? Legal, não é mesmo? Então, vamos lá, pessoal. O crime de auxílio, né? Instigação ao suicídio, antigamente, antes da reforma do pacote anticrime, ele era um crime material. Por quê? Ele só era punido se a vítima morresse ou se ela tivesse lesão corporal de natureza grave. Ou seja, ela exigia, mesmo na forma tentada, alteração do mundo naturalístico, crimes materiais. Agora não, pessoal.
Se há esses resultados, a pena fica ainda maior, mas o mero fato de você auxiliar uma pessoa numa tentativa de suicídio ou de automutilação, que é aqueles crimes, né, que surgiram a partir de 2017, daquelas condutas, quer dizer, fato, valor e norma, né, surgem fatos, aquilo vai tomando valor social e depois vira norma, né, a teoria do professor Miguel Reale, se eu não me engano, Miguel Reale Júnior. Então, aqueles fatos ocorridos no Brasil, da baleia azul, bem como no estrangeiro, criaram valor e se transformaram nessa norma aqui, tá bom? Da automutilação. Então, não precisa ocorrer resultado naturalístico para haver a responsabilidade penal. Se a entrada ou permanência em casa alheia for rápida e temporária, mesmo contra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito, não constitui crime de violação de domicílio, e sim recusa voluntária. Pessoal, nem existe isso aqui no Código Penal comum, nem militar, tá? Olha só, vamos lá. O crime de violação de domicílio é um crime de mera conduta. Não tem resultado naturalístico, porque se tiver algum resultado naturalístico, pode ser um homicídio, que entrou lá para matar alguém, pode ser um furto, que aí é a inversão da posse. Aí não vai ser invasão de domicílio. Né? A invasão de domicílio ela vai ficar absorvida pelo princípio da construção se há a prática de um crime mais grave. O que é invasão de domicílio? É o mero ato de você ingressar numa residência sem autorização daquele proprietário. Beleza? Tinha que saber isso aqui, ó, classificação dos crimes, senão tomava bomba. Reinserir no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação configura-se delito capitulado como crime de responsabilidade fiscal. Errado, é crime praticado contra a administração pública por particulares em geral. Essa questão era meio complicada. Eu recomendo que você pegue esses dispositivos que estão aqui arrolados e faça uma revisão e marque no seu material, porque eu penso que é uma questão com nível de CFO. Ok? Tá tudo aí, ó. Olha lá, ó. Se da automutilação, da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena de reclusão de 1 a 3 anos. Ó, induzir ou instigar alguém a suicidar-se, ou praticar automutilação, ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Se eu meramente induzo, eu crio na cabeça daquela pessoa a intenção de se automutilar ou de cometer suicídio. E há provas disso, restou configurado crime de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio ou automutilação. O resultado material, ele pode até acontecer, que é a lesão corporal grave, a gravíssima, que é a morte, mas isso aí não exige-se para que haja consumação do crime. É um crime formal agora. Ele era material e agora ele é formal. Que maravilha, né? O direito na veia. Isso é lindo, pessoal. O direito penal é uma das disciplinas mais complexas e mais lindas também. Revista Galileu, de 14 de abril de 2020, publicou a seguinte reportagem. Pessoal, aqui só quer saber os conceitos abaixo, apontando a alternativa correta ou errada. Olha lá, ó. Violência física. Qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal? Sim, se tivesse emocional aqui, seria violência psicológica. Violência psicológica. Qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da autoestima, prejudica ou perturba o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, entre outros. Tá certinho. Tá? Violência sexual. Todas as condutas aqui arroladas configuram violência sexual. Violência moral. Calúnia, difamação e injúria. Eu falei isso uma semana antes da prova do CFS. Uma semana antes, corrigindo a prova do CHO, eu falei todos esses itens aqui. Ó. E a violência patrimonial. É isso mesmo, nosso gabarito aqui vai ser a A. Ok? Todas estão corretas. Eu alerto vocês do seguinte. O CRS... em todas as oportunidades que ele fazia provas, que ele colocava todas as corretas ou todas as incorretas, normalmente estava errado. Hoje não. Hoje ele já está mudando essa dinâmica um pouquinho. Beleza? A gente está vendo aqui uma questão que fala todas corretas ou todas incorretas e ela está correta. Beleza? Vamos corrigir a 37. A resolução, né, que trata da audiência de custódia no âmbito da justiça militar, ele quer saber qual que está errada.
Aqui está errada, pessoal, é a B. A concessão da liberdade provisória tão somente com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Por quê? Na audiência de custódia, você pode conceder a liberdade provisória, e aí eu quero que você saiba do seguinte, ó. Prisão que é relaxada é a prisão ilegal. Ilegal porque já é ilegal quando surgiu a prisão, não havia fato que se amoldava a crime, ou porque houve abuso de direito durante o transcorrer da prisão, tortura, abuso de autoridade. Isso é prisão ilegal, ela é relaxada. Concessão da liberdade provisória ocorre nos casos em que a lei considera a prisão ilegal, mas o agente preenche os requisitos para não ficar preso preventivamente. Lembrando aí, pessoal, que no âmbito da justiça militar, existe sim a possibilidade, né, da gente conceder a liberdade provisória com medida cautelar diversa da prisão ou sem. O agente praticou todos os atos em clara legítima defesa. Para que eu vou aplicar medida cautelar para esse militar? Entende? É liberdade provisória sem medida cautelar. Então, aqui está querendo afirmar que a concessão da liberdade provisória está condicionada à medida cautelar diversa. Está errado. Está errado. A nossa alternativa correta é a incorreta, né? É a B. Beleza? Agora corrigindo aqui, ó, tá aqui, ó. Concessão da liberdade provisória sem ou com aplicação de medida cautelar. Artigo 3, parágrafo 1º, inciso 2º. Ó, vou colocar o maço bem aqui, tá bom? Questão 38. Eu já vou adiantar aqui o erro, meu tempo está acabando, eu tenho que desenvolver outras atividades, eu não quero prender você mais do que eu já aprendi. Olha só, qual o erro dessa questão? Eu acredito que o examinador que fez essa questão, ele provavelmente estava estudando para a OAB. É o único pensamento que eu tenho aqui. Ele estava na onça, estudando para a OAB, e 2 erros graves que ele cometeu. O primeiro, ele, na hora de copiar, pode ser o examinador ou pode ser quem editou o texto. Alguém cometeu um erro aqui inadmissível. Em uma das alternativas, eles inseriram o Estatuto da OAB, ó, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Isso aqui está onde? Olha aqui, ó. Isso aqui está no artigo 7º, inciso 1º do Estatuto da OAB, que nem cai na prova do CFS. Então, provavelmente alguém que cometeu esse erro estava estudando para a OAB na hora que foi organizar as questões e deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui que anulou essa questão. Por quê? De fato, o inciso 1º, o item 1, ele está certo, até aqui, ó. É isso mesmo que está no decreto. Esse decreto não cai para CFSD, para CFO, cai no CHO e no CFS. O item 1 está correto, o item 2 está correto, o item 3 também. Aí o que eu tenho que te trazer de conhecimento? Quando fala em convênios com órgãos de segurança pública, é faculdade, né? Tanto na lei de drogas, quanto na lei de Maria da Penha, quanto em diversas outras leis, quando você vê isso, vai ser faculdade. Aqui está dizendo que é obrigatório. Então, a única alternativa que, em tese, estaria errada aqui é a 4. A 1 e a 2 estão corretas. 1, 2 e 3 estão corretas. Só que ela se torna incorreta a 1 por causa dessa bobeira que colocaram aqui. E aí eu não tenho nenhuma alternativa que contempla 2 e a 3. Então, para você que vai fazer o recurso, eu vou deixar aqui na tela a fundamentação. Você vai colocar isso aqui no seu recurso. Ó. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Tá? Foi um erro do legislador, do examinador. Tá certo? É essa a questão aí. Eu vou voltar aqui a tela para nós, né? A gente deixou predominantemente o conteúdo. Eu sei que a aula ficou um pouquinho mais extensa. Então, eu acho que isso é cabível recurso da 38. Espero que você tenha aproveitado muito o conteúdo, compreendido bem o que foi explicitado, tenha gostado da aula, segue a gente nas redes sociais, vai lá no Instagram, senta o dedo lá no seguir. Eu vou gravar muito conteúdo esse ano. Estou entrando de férias agora, vou gravar muito conteúdo todo dia, gravar conteúdo gratuito para vocês, para os nossos alunos também. Nosso site está ficando pronto. A gente já vai montar as mentorias para o CFO PMMG 2021, CFSD 2021, CFS, CHO. Lembrando que esses 2 cursos, CFS e CHO, são disciplinas jurídico, de correção, como você ganha, incluso você recebe os materiais na intranet de CHO, as aulas gravadas, os materiais
são só distinguidos. No ciclo, legislação, documentos internos, relações, corredorias, diretrizes, novos assuntos. O direito penal, constitucional, especialismo, participar, estabelecimento e fecha o contrato. Fazer aqui e boa reação aí você.